Esse é o vídeo 4 de 5 e o que eu quero fazer agora com vocês é estudar a classificação de movimentos quando a gente tem corpos que podem variar a velocidade. Eu vou te apresentar agora as classificações para MR e UV. A primeira classificação que a gente vai ter é classificar o movimento como acelerado. Então, quando é que o movimento vai ser chamado de acelerado? Quando a velocidade desse corpo aumentar em módulo. Então, eu quero que você olhe para o número e só para o número. Não me importa qual é o sinal da velocidade. Olha o meu exemplo. Então, no meu exemplo, eu já coloquei duas marcações de posição aí. Então, a marcação de posição, que começando no quilômetro 250, terminando no 260. Pode começar ou terminar, tá? Então, vamos começar percebendo essa característica. Vou colocar o meu móvel. Olha o que vai acontecer. Então, meu móvel caminhava a 2 metros por segundo. Em algum momento, ele começou a andar a 4 e depois a andar a 6. Eu consigo classificar o movimento do meu corpo. Primeira coisa que eu vou classificar, eu percebo que ele anda no sentido crescente da trajetória. Ou seja, eu consigo classificar esse movimento como um movimento progressivo. E olha que bacana, se o movimento é progressivo é porque a velocidade é positiva. Segunda coisa que eu preciso perceber é que em módulo a velocidade aumentou. Então lembra, eu fui narrando, era 2, virou 4, virou 6. Então em módulo a velocidade aumenta, então você tem um movimento que é chamado de acelerado. Então que movimento no fim das contas aconteceu ali? Foi um movimento progressivo acelerado. Então eu vou continuar agora classificando, mas eu quero propor uma outra situação. Vamos pegar uma situação em que o móvel agora vai sair da posição maior para a posição menor. Ou seja, ele está andando no sentido decrescente da trajetória. Então, o meu móvel, ele estava numa velocidade menos 2 metros por segundo, depois menos 4 metros por segundo, depois menos 6 metros por segundo. Aqui a gente tem que ter uma atenção. Eu sei que na matemática, menos 2 é maior do que menos 4, que é maior do que menos 6. Mas eu escrevi ali em vermelho na minha frase que eu quero analisar o módulo. O que é módulo? É só um número. Então, para a física, ter uma velocidade de menos 2, menos 4 ou menos 6 significa que ao invés do meu corpo estar andando para a direita, ele está andando para a esquerda. É só uma troca de sentido. Isso não implica valores, é só sentido. Então, em módulo, a velocidade continua aumentando? Continua. Então, que movimento é esse? Esse é um movimento, ou seja, o corpo se desloca no sentido decrescente da trajetória. Ele é um movimento retrógrado, a velocidade é negativa. E em módulo a velocidade aumenta. Então, apesar da velocidade ser negativa, que isso para a física nada importa, é só sentido, a velocidade está aumentando. Então, o movimento é acelerado. Classificação geral desse movimento é um movimento retrógrado acelerado. Se o movimento ele não é acelerado, ele é classificado como um movimento retardado. O que caracteriza o movimento retardado? É quando a velocidade do corpo diminui em módulo. Então, vamos de novo pegar aquele exemplo. Tá aí as minhas duas posições e eu vou colocar o meu móvel para fazer o deslocamento. Então, ele saiu do quilômetro 250, foi para o 260 e a velocidade dele agora está diminuindo. Virou 8, de 8 virou 6, de 6 virou 4. Então, o móvel se desloca no sentido crescente da trajetória, por isso o movimento é progressivo. Então, a classificação de progressivo só tem a ver com eu andar no sentido crescente ou decrescente da trajetória. Mas, em módulo, a velocidade está diminuindo. E se a velocidade está diminuindo, o movimento é retardado. Classificação geral desse movimento. É um movimento progressivo retardado. Por fim, o meu último exemplo é
Eu vou colocar o meu móvel, só que agora andando na direção decrescente da trajetória. E aí eu vou perceber que ele tinha velocidade menos 8, menos 6, menos 4 e foi diminuindo. Classificação desse movimento. Ele se desloca no sentido decrescente da trajetória. Então, o movimento é retrógrado e, portanto, a velocidade é negativa. Próxima coisa. Em módulo, a velocidade está diminuindo. Então, passou de 8 para 6 para 4. E se a velocidade está diminuindo, eu posso classificar esse movimento como retardado. Portanto, classificação geral desse movimento é um movimento retrógrado retardado.